PVC, já começa com a informação então, porque o São Paulino quer saber, é a dúvida que está pairando durante a semana, né? Lucas e Oscar, jogam ou não jogam? Teve alguma mudança de panorama de ontem para hoje? Tendência mais um do que outro? Mais Lucas que Oscar, mais Oscar que Lucas? O que teve de mudança, de atualização de ontem para hoje? Ó, eu vou dizer com todas as letras, mas só o tempo vai dizer se isso vai se confirmar, tá? A escalação que vai confirmar. Não é dizer cravar, não adianta nada gravar ou não gravar. Mas o Lucas vai pro banco e o Oscar não vai. É isso? É. Lucas vai pro banco e Oscar não vai. Quase certo isso, praticamente certo isso. E é a mesma pergunta que eu faço para ele. Valeti Furlan, que está chegando com a gente para dar as últimas informações do Tricolor. Aliás, gente, vocês estão vendo QR Code aqui, né? Às vezes eu não chamo. Aliás, eu esqueço, gente. Esqueço de pedir likes. Eu fico conversando com vocês. Eu sinto tão na informalidade aqui que eu esqueço de fazer as coisas que eu tenho que fazer às vezes. Então, deixem likes, se inscrevam no canal do All Sport e acessem as notícias do São Paulo aqui. A Luísa conversa tanto na informalidade que conversa com vocês. Vocês, né? Aqui tá tudo junto. Parece que vocês estão aqui, eu me sinto assim. Valentim, querido, boa tarde para você. Conte desse São Paulo e dessas dúvidas, né? O PVC falou, Oscar no banco e Lucas não. Era isso? Não, contrário. Lucas no banco e Oscar já tô doida. Lucas no banco e Oscar fora. Essa é a tendência de momento, Valentim? Boa tarde. Você também tinha dado informação que o Lucas está um pouco à frente do Oscar, justamente pelo fato de que o São Paulo carece de gente no setor de ataque e no meio campo as coisas já vinham se resolvendo um pouco mais. Fato é, apesar do Lucas ter passado uma cirurgia e ter entrado em fase final de recuperação um pouco mais tarde do que o Oscar, a tendência era do Lucas ter um pouco mais de chance, porque estava jogando há menos tempo, então ficou menos tempo parado do que o Oscar. O Oscar não joga desde julho, desde aquele clássico contra o Corinthians. O Lucas, enquanto isso, voltou a jogar em alguns momentos e, lógico, depois acabou passando por uma cirurgia. O tempo de recuperação era até inicialmente menor do que o estipulado, aí depois passou pela artroscopia no joelho e agora vive essa reta final. Então, sim, a tendência agora dá pra gente falar de tendência, ontem a gente falava de possibilidade. Agora dá pra dizer tendência do Lucas, sim, pelo menos está no banco de reservas, titularidade esquece, vai estar no banco de reservas. Essa é a tendência. E o Oscar, de novo, o último treino vai ser agora às 5 horas da tarde, então até agora o São Paulo não crava, é o que o PVC falou, o tempo só vai dizer. Mas sim, a tendência agora é do Lucas ir pro banco de reservas e o Oscar, de novo, corre por fora. Acho que dá para dizer mais ou menos nessa... A gente teve uma falhinha num corte aí no áudio do Valentim. Daqui a pouco ele volta complementando essa informação. Mas, vamos, Sete, a gente fala muito, né, de Lucas e Oscar, claro, porque eles são grandes nomes, são nomes de são referências muito grandes desse São Paulo. Mas o fato é que eles já estão fora há muito tempo, né? Acho que é difícil colocá-los como salvadores da pátria nesse momento, pelo menos essa é a minha opinião. E é um time que vem andando sem eles, com outro meio de campo, com outros jogadores, e que, de certa forma, apesar dessa derrota fora de casa, vem funcionando. Então, Mussete, qual que é o papel realmente que esses dois teriam? Será que precisa da gente colocar tanto na conta deles uma expectativa de uma classificação amanhã? Ou o São Paulo tem time para reverter, né? Claro, tem uma montanha aí para escalar, são 2 gols, mas joga em casa, é um time superior, é um time melhor. Então, um time que dá para remar ali, remar com as próprias pernas é bom, né? Remar com as pernas é ótimo. Remar com os próprios braços. Remar com os próprios braços ali, ou andar com as próprias pernas, sem esses 2 jogadores. Eu acho que dentre esses 2 jogadores, o Lucas faz mais falta ao São Paulo. O Crespo encontrou alternativas, jogar com os 2 juntos é complicado em termos físicos, táticos, recomposição. E vendo o que o São Paulo tem feito nos últimos jogos, é um time que cria. Então, se é um time que cria, é melhor ter o Lucas, que é esse cara da definição, da possibilidade de um drible e chute, gol de fora da área, dá para ver o que ele já fez em decisões pelo São Paulo. Então, claro que seria ótimo ter os 2 à disposição, na plenitude física, para que fossem talvez titulares. Mas se fosse para escolher um, eu acho que é o Lucas, por esse poder de decisão, por ser um cara mais letal. O São Paulo cria muito, a bola fica atravessando a área, fica rondando e não decide. Então, eu acho que num jogo que você precisa criar e converter as chances para se classificar, ter o Lucas, mesmo que seja por, sei lá, 10, 15, 20, 30 minutos, é muito bom. Por quê? Eu lembro do Valone nos anos 80, que eu estava vendo a Mesa Redonda e um dia ele falou assim: daqui a pouco você vai saber o segredo que Vicente Mateus guarda na manga do colete. Manga do colete?
Ó, comparação com a Valone, esse grande comunicador, já vou ficar feliz. E estou usando colete ainda. Você tem alguma coisa na manga do colete? Não, só seus braços. Meus bracinhos. Tenho no máximo bolsos aqui na manga do colete. Ô, minha produza, Valentim voltou ou ainda não? Ele ainda está sem áudio, está se reconectando por lá. O que eu queria perguntar para o Valentim, o São Paulo tem outras dúvidas também, né? Por exemplo, Cedric na lateral, será que joga o Cedric ou será que joga o Mailton? Ele passou mal antes do último jogo, né? E foi muito mal durante a partida, inclusive um dos gols acabou ficando na conta dele. Mailton entrou bem. Você acha que ele vai escalar... O PVC continuou rindo da minha cara, né, Não, gente? da manga do colete. É o quê? Da manga do colete. É do Avalone que você tá rindo. Então, para você a pergunta, interrogação, PVC. Cedric ou Mailton na lateral direita? Mailton, exclamação. Exclamação. Interrogação. Mailton. Acabou o comentário. Mailton, comentário de 3 final. Não, eu acho que Cedric... Primeira vez que o PVC faz um comentário de 2 segundos. Não, você na perguntou, vida dele. Mailton. Não, eu não sou tão... Eu não faço comentário de 7 minutos muito, não. É difícil. De vez em quando eu faço... Eu não falei nada. Você que tá se denunciando aí. Eu falei suficientemente. Mailton, acho que o Mailton tá mais... O Mailton é mais rápido, o Mailton chega mais na linha de fundo, é mais ofensivo. Ele não é titular ainda, o titular é o Cedric, mas assim, o Cedric não... Ele fez algumas boas partidas, mas acho que para esse jogo que precisa atacar, eu vou com o Mailton. E Hernan Crespo vai com o que será, hein, Valentim? De volta agora, será que Cedric tem condições? E mesmo se tiver, será que Hernan Crespo pode optar pelo Mailton? E tem uma informação que agora eu fico ligada nas redes do Valentim, né, para saber o que ele está publicando, para eu ficar por dentro das coisas. Luan também, né, uma questão, teve um problema físico aí, como é que tá o jogador, Valentim? Tomara que só eu caia essa semana, né, dos outros brasileiros, tomara que a galera siga bem na Libertadores. Tomara. Vamos lá, sobre o Luan, a expectativa do São Paulo é de uma ausência de 2 até 4 semanas, porque é um problema no músculo adutor da coxa. Ele já tinha sofrido uma fisgada contra o Santos, passou por um exame de imagem ontem, aí o São Paulo não divulga prazo, mas o que eu consegui apurar é mais ou menos isso, de 2 a 4 semanas, mas lógico, né? Esse tempo pode ir mudando ao longo das próximas semanas, porque trata-se de recuperação, enfim. Então, a expectativa inicial é essa. E até por isso o clube não gosta de divulgar o prazo, porque essas coisas são um pouco voláteis. Agora sobre o Mailton, né, a pergunta, a tendência do Mailton, porque o Cedric, até onde a gente falou ontem aqui no programa, que ainda não dava para ter certeza sobre o estado de saúde do Cedric, mas até pelo fato de que está se recuperando há muito tempo e de que foi uma virose mais brava, a tendência agora é também do Mailton ganhar uma chance. Ele já jogou contra o Santos no fim de semana e tinha entrado bem, né, no jogo de ida, então pelo menos o São Paulo nesse sentido tem um backup muito sólido, pelo menos essa é a visão da comissão técnica, como o próprio PVC trouxe agora. Boa, Valentim. Amanhã a gente fala mais dessa partida, né? Amanhã a gente vai ficar bastante tempo falando do São Paulo, claro, para tem aí essa vantagem, essa desvantagem para reverter diante da LDU. São Paulo joga só amanhã, mas a montanha é imensa, tem que vencer a LDU por 2 gols de diferença para levar o jogo, a decisão para os pênaltis. Se fizer 3-0 passa, mas não é fácil fazer 3-0. E vamos ouvir quem falou no São Paulo. Enzo Díaz. Enzo Pérez no. Enzo Díaz. Un partido importante como todos los de Libertadores. Para nosotros, bueno, es especial. Tenemos que revertir una situación que visitantes nos convirtieron 2 goles. Lo veníamos haciendo muy bien jugando de visitante, pero bueno, tenemos la suerte de tener este partido en nuestra casa, con nuestra gente, en nuestra cancha, que nosotros nos estamos haciendo muy fuerte, y bueno, vamos a usar todas las herramientas que nos sea conveniente para poder revertir esta situación. Queria lembrar muito bem. Enzo Díaz falando. Significa, Arnaldo, que ele vai jogar? Eu acho que ele vai jogar, sim, porque ele vem sendo um dos jogadores mais regulares do São Paulo na temporada, é um dos jogadores mais competitivos que o São Paulo tem. Aliás, uma surpresa, né? A gente falou tanto do River Plate, era um jogador que no foi River quase era... um contrapeso, né? Assim, né? Na saída do Galopo, e o Galhardo não aproveitaria, né? O Enzo Díaz. E estava na reserva do Acunha, estava com poucas possibilidades, ele chegou para guardar o lugar até o Wendel ser contratado. O Wendel foi contratado,
E ele continua sendo melhor que o Wendel, mais confiável que o Wendel, né? Então, ele é uma das poucas certezas desse time para a partida de quinta-feira. Acho que o treino de ontem, Tironi, aumentou a indefinição do time, né? Porque o São Paulo tem não só o Lucas e o Oscar, né? Alguns jogadores fora das melhores condições, e é o que a gente estava falando, né? A possibilidade de você reverter um placar contra um adversário que é forte fisicamente, tá ganhando de 2-0, você não tem ninguém meia boca. O São Paulo tem vários nessa situação. Então, para o técnico, é um dilema de escalação, fora a ausência de um definidor, né? Que também dificulta a questão da artilharia, de fazer 2 gols e tudo mais, né? Então, acho que o Crespo tem algumas dúvidas e só vai saná-las no treino que vai acontecer à tarde. Dessa vez o São Paulo treina à tarde, não vai fazer como o Palmeiras, treinar no lugar do jogo, na hora do jogo, não vai treinar no Morumbi, vai treinar lá no CT com o Palmeiras indo pro Allianz, aliás, no vizinho que são, né? Vizinhos que são. Mas a definição se o Lucas e o Oscar vão pro banco, quem vai começar no lado direito e tal, só vai acontecer no treino de hoje à tarde. Bom, São Paulo tem uma questão muito importante, que é a seca de gols. E o São Paulo precisa fazer nada menos do que 3. Olho na tela com os números do ataque do São Paulo desde que o André Silva se machucou e saiu. São 4 jogos com 1 vitória, 3 derrotas, 1 gol marcado, 4 gols sofridos, Vessa. Não é pouco, não. O gol sofrido, 1 por jogo, já é, para um time grande, já é um tanto quanto exagerado, né? 1zinho por jogo. Mas 1 e 4 marcados, eu acho que realmente tem um impacto ali, tem um problema claramente ofensivo. Acho que só as derrotas e vitórias, ela é quase que consequência, obviamente, desse número, né? Como que você vai querer ganhar jogo fazendo 1 gol em 4 jogos? Então, mas o que distou aí é o jogo ruim lá, né, Vessa? Porque tava 3 jogos e 2 gols sofridos só, entendeu? Você tava com média de -1 por jogo, que é excelente. Sim. Entendeu? Aí você faz um jogo, toma 2, aí, sabe, a estatística vai toda 1 gol por jogo, aí não dá. Mas não estava vindo assim, não estava acontecendo. No aspecto sim, tô pegando um aspecto defensivo. Caiu muito. Então, mas aí, esse tipo de jogo, para mim, não basta. Ai, Paulo Massini, pensa para falar. A questão é, vai precisar mais do ataque ou da defesa? Dos dois. Aí tá. Mas alguém tem que empurrar essa questão, bola pra dentro do barbante. Eu entendo isso. Você tá dando um gol em 6 horas de bola, velho. É pouco. Não, mas então, é aquilo. É um jogador desprezado, subvalorizado, que, sobretudo com o Crespo, se firmou como titular, rendendo mais do que o Caleri vinha rendendo. O André Silva fez 5 gols no Brasileiro, 4 na Libertadores. Artilheiro do time nas 2 competições. E mais, viabilizava o Luciano. O São Paulo não tem um jogador para colocar na posição. Tentou contratar um jogador na janela, não conseguiu, né, para centroavante. Então, depender de um jogador, acho que não vai ser, né? Vai ter que depender de uma forma nova de jogar, de um conjunto e de uma eficiência. Se o Massinho está cobrando eficiência quando o Palmeiras tiver uma chance, imagine o São Paulo precisando fazer 2 gols. Com jogadores com poder de definição baixo. Tá, então... Ferreirinha, Rigoni menos, vai. Rodriguinho, né? Outro, se for Tapia, ou Dineno, né? E acho que é por isso também que essa situação, se o São Paulo tivesse bem pra caramba no aspecto ofensivo, não cogitaria Lucas e Oscar pra quinta-feira, né? O que você vai falar? Eu queria falar o seguinte, que seria imaginar como vai ser o jogo, né? Pegando como circunstância o jogo contra o Atlético Nacional. Em casa, certo? O Atlético Nacional é mais time, na minha concepção, que a LDU. Não é pouco, é muito mais. E o São Paulo ali também ainda não tinha um poder de fogo muito exacerbado. Mas muito certo? melhor. 3 minutos, gol de quem? De quem? André Silva. Então, aí, pegando daí para frente, para refazer aquilo, o que vai ser preciso? Que tipo de jogador vai precisar estar na área?
Não é o Tapia. Certo? É quem? Tem que ser o Dineno. Porque é um jogador... Ele é um jogador desta bola de área, cara. Mas aí é entendeu? A parte final, né? Não, agora... A movimentação dele, ele é uma... Então, mas... Só ver o jogo contra o Santos, por exemplo. Ok, mas o São Paulo vai precisar de alguém sempre na área. Mas esse é o jogador. O Vasco tem com o Verratti, né? Não, mas então... Não vamos comparar. Sim. Eu tô dizendo... Sim. Eu tô dizendo que esse é um tipo de jogo... Eu entendo o que o Arnaldo está falando, que o Dinamo não tem menos capacidade e tal. Talvez fosse até interessante ele trazer o Luciano para trás e colocar os dois na frente. O Dineno e o Rigoni. Por quê? Porque não vai bastar e não vai adiantar o São Paulo ficar conjecturando, sabe? É igual... Eu, quando me convida pra chá da tarde, mano. Chá da tarde não dá. É um pãozinho, um coração, negócio que você põe na boca, dissolve. Não. Ou é janta mesmo ou não chama. O São Paulo vai precisar jantar. Não adianta ficar no chá da tarde. Por isso que eu acho que tem que ter esses três, cara. Jogar com sabe? três atacantes. Sabe? Jogar com o Luciano um pouco mais atrás e os dois na frente. O Arnaldo citou o lance do Enzo. Tava ali... sem espaço no River e tal, e você tem uma sacada dessa, e eu só queria fazer esse elogio, assim, eu acho que a diretoria de São Paulo, que tem seus defeitos, ela tá tirando uns coelhos da cartola. O André tava, Diadema fez a base, e aí vai aqueles garotos que vão para o exterior, que você nunca sabe, o cara tava com 26 anos, São Paulo contrata por 3 milhões de euros só, de um time de Portugal, e o cara dá um baita resultado. Machucou, deu azar agora, mas o Enzo a mesma coisa. O próprio Cedric tem lá seus defeitos, mas, pô, é um bom lateral direito, tá resolvendo bem. Também estava livre no mercado. Acho que a diretoria de São Paulo merece suas críticas, mas ela tem umas sacadas assim. O Sabino, ninguém achava que ele ia nem voltar a jogar, tava ali escanteado. Não, cuida aqui, emagrece, vamos embora, vamos treinar. Hoje é um baita zagueiro em posição, tem boa saída de bola. Eu acho que a diretoria de São Paulo tem uns acertos bons, uma sacada sem gastar muito dinheiro e consegue montar um time razoável. É inegável, não dá para negar, ninguém pode negar que, com tudo que não teve, o São Paulo faz um bom ano. Sim. Entendeu? Parecido até agora com o É inegável. Parecido, né? Veja o caminhão de dinheiro que vai ser colocado no Santos, não sei quem vai pagar e nada. Quanto custa o Corinthians, né? Então, o trabalho, o Vest tem razão. Os caras estão achando alguns jogadores, estão aí e tal, mas o problema é que está sempre no limite, cara. Esse é o problema, está sempre no limite. Se você errar muito, acontece o que aconteceu lá. E acontece, e preocupa, não é isso não. O que preocupa, caso o São Paulo passe para jogar ou com o Palmeiras ou com o River fora de casa, é como esse time se comporta fora de casa. Em casa, não. Fora de casa tem sido o problema. Nesses dois jogos, o Atlético Nacional foi vocês lembram, né? Não gosto de usar palavras violentas, massacre, essas coisas, mas foi um amasso, um aperto, né? E depois acabou jogando até melhor do que jogou contra o Atlético Nacional, contra um time pior, perdendo o jogo, porque isso é futebol. Então, é jogo para Dineno e o Rigoni, os dois dentro da área, cara. E o Luciano um pouco atrás. Não dá para ficar no chá da tarde que... É o time do Zubeldia, né? Mas acho que não vai rolar. Mas, pois é, Arnaldo. Bom, se não for esse, é o quê? É o time que vem jogando. Mas quem no lugar junto com o Luciano? O São Paulo chega para esse confronto contra a LDU em um cenário completamente diferente daquele que viveu no ano passado, quando caiu nos pênaltis para o Botafogo nas quartas de final da Libertadores. Do lá para aqui, muita coisa mudou. Treinador novo, peças de reposição que chegaram, jogadores que saíram e até ídolos que encerraram o ciclo no clube. Agora, o desafio é maior ainda, porque o tricolor precisa reverter uma desvantagem complicada depois da derrota por 2-0 em Quito, e é justamente nessas horas que a tradição do São Paulo costuma falar mais alto. Não é qualquer time que tem 3 Libertadores transmundiais. Uma história gigante,
e uma torcida que lota estádio em qualquer situação. O Morumbis vai pulsar, vai empurrar, e o adversário sabe que não terá vida fácil, né? Em São Paulo, essa atmosfera é um trunfo que pode sim transformar um jogo que parece improvável em uma virada histórica. Outro ponto importante é a recuperação de alguns nomes fundamentais. Oscar, depois de um período afastado por conta de fraturas nas vértebras lombares, treinou com bola, participou das atividades normais e pode ser opção no banco. Já o atacante Lucas, que passou por uma artroscopia no joelho direito, também voltou aos gramados e pode reforçar o time. Talvez não como titular, mas o simples fato de ter jogadores desse nível disponíveis já muda o peso emocional do grupo e a confiança do torcedor. É claro que Hernan Crespo sabe que não será fácil. Ele mesmo vem enfrentando muitos desfalques ao longo da temporada. Caleri, André Silva, Ryan Francisco, Lucas em recuperação, Oscar voltando agora, sem falar em nomes como Luiz Gustavo e Arboleda, que também passaram por problemas sérios. Ainda assim, o treinador argentino tenta montar um time competitivo e, principalmente, concentrado no objetivo: ganhar por 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, ou por 3 para garantir a vaga direta na semifinal. E aí entra outro personagem, Luciano. Em 2024, ele começou o duelo decisivo contra o Botafogo no banco, mas desta vez tem tudo para assumir o protagonismo. Seus números cresceram, ele se adaptou a novas funções e, mesmo com menos jogos em 2025, aumentou sua média de participações em gols. É justamente o tipo de jogador que pode decidir um confronto como esse. Se a gente for analisar, esse São Paulo chega mais cascudo. Rafael vive ótima fase no gol. Arboleda e Alan Franco são pilares na zaga. Sabino e Ferrarese são boas opções defensivas. Enquanto Bobadilla e Marcos Antônio podem dar mais consistência ao meio, no ataque, Ferreira busca retomar o brilho e ser aquele jogador decisivo, e Luciano segue como referência técnica. A dúvida é se Crespo vai ousar colocar Oscar e Lucas no jogo já no segundo tempo. Como cartas na manga, o torcedor Snow Paulino carrega essa mistura de esperança e ansiedade. Afinal, são quase 10 anos sem uma semifinal de Libertadores. O clube que já foi referência no continente, que já impôs respeito em qualquer estádio da América do Sul, agora busca retomar essa grandeza dentro de campo. Não basta história, não basta camisa, é preciso entrega, inteligência e, acima do tudo, acreditar até o fim. E esse acreditar passa também por você, torcedor. Porque a pressão que vem das arquibancadas do Morumbis é um fator que pode mexer com os jogadores da LDU. Eles sentiram o calor em Quito, mas aqui é diferente. Aqui é São Paulo, é o tricolor paulista, é Libertadores da América no seu mais alto nível. Então eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse time pode reverter? Oscar e Lucas vão ser decisivos? Luciano vai ser o herói? Ou será que vai aparecer um nome inesperado para colocar o tricolor na semifinal depois de tanto tempo? Comenta aí, deixa sua análise, solta sua paixão, porque esse é o espaço do torcedor de verdade. E, claro, não esquece, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui você acompanha todas as informações do São Paulo sem perder nenhum detalhe. Quinta-feira promete ser uma noite histórica, uma daquelas que a gente nunca esquece. E juntos vamos acompanhar cada lance, cada emoção e, quem sabe, a classificação do tricolor para a semifinal da Libertadores depois de quase uma década. Esse é o momento do São Paulo, esse é o jogo que separa a frustração da glória. Esse é o desafio que pode marcar a temporada. Está tudo preparado, estádio cheio, torcida empolgada e jogadores motivados. Agora é a bola rolar e o tricolor mostrar sua verdadeira grandeza.